Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no meu perfil do Instagram. Primeiramente, vou colocar então o título da nossa live. Prontinho. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Augusto. Noêmia. Boa tarde, Kátia, Fernando. Boa tarde, Eliane. Olá, Arthur, tudo bom? Grande Rodolfo. Preciso te retornar para a gente marcar o nosso encontro. Tá anotado aqui, viu? Boa tarde, Selma, Vinícius, Marília, William, Estela. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Mais uma terça-feira em que temos como objetivo fazer essa transmissão para conversar sobre processo administrativo previdenciário, de forma específica sobre questões relacionadas ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Hoje tenho como convidada para a live a conselheira Rucilene Botelho, da 29ª Junta de Recursos da Previdência Social, em Rondônia. Já vi que ela está presente aqui, em seguida já vou puxar ela para a gente dar início, então, à transmissão. Boa tarde, Délio, tudo bom? Nádia, seja bem-vinda. Doutora Maria Catarina, sejam todos bem-vindos, então. Sempre relembrando que todas as terças-feiras, então, às 18 horas, tenho iniciado uma live aqui no meu perfil, relacionada ao tema do processo administrativo. Nessa primeira, digamos assim, temporada, procurando trabalhar de forma específica os temas do Conselho de Recursos, conversando com os conselheiros. Tem sido uma experiência muito legal. Eu, particularmente, tenho aprendido muito, espero que esteja sendo útil para vocês também. Muitas informações que a gente vai buscando, né, que a gente vai obtendo com esta conversa aí em todo o Brasil, né? Então, hoje uma conexão Porto Alegre, Porto Velho. Obrigado, Ralph. Ricardo, seja bem-vindo. Carla. Eu preciso pedir para minha convidada, se possível, doutora Rucilene, só fazer o pedido para participar aqui da live. Logo quando entra, aparece a opção de fazer uma solicitação, que daí aparece aqui para mim, e eu já consigo lhe adicionar aqui. Grande Rodolfo. Vamos ver se está aqui. Está aqui. Doutora Silene. Solicitação. Estou lhe aguardando. Pronto. Olá.
Tudo bom? Olá, boa tarde, doutor. Tudo jóia? Boa tarde. Me escuta bem? Escuto sim. Aqui ainda é boa Ah, tarde, né? pois então, né? Esqueci de comunicar esse detalhe. Inclusive, podia ter feito isso, inclusive, no card, né? Não me atentei para isso, que em Porto Velho agora são 17 horas, é isso? 17 horas, 17 horas. Tá certo. Esse é o Brasil, né? Enorme. É, Eu queria, primeiramente, te agradecer a aceitação do convite aí diante de tantas, né, dificuldades que a gente tem tido para obter tempo aí com a pandemia e especialmente aqui em Porto Alegre agora a gente está passando um momento super delicado, mas isso é geral, né? Acho que em todo o país, invariavelmente, se não no mesmo momento, todos os estados acabam enfrentando períodos mais difíceis, assim, enquanto a gente não resolver, né, essa questão da vacinação. Então, eu sei que não é, o horário não está tão disponível, apesar de a gente estar mais em casa, né? Então, queria te agradecer a tua disponibilidade, dizer que é um prazer estar contigo aqui hoje. prazer é meu. Me sinto honrada e eu espero corresponder às expectativas, né? Para ver se posso estar contribuindo para esse projeto, né? Que já está ficando famoso. E para a gente do conselho, a gente se sente muito lisonjeado por também estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho para os colegas advogados. Que legal. A ideia é bem essa também, né? Além, lógico, do conhecimento jurídico e do conhecimento todo que a gente obtém com uma conversa, né? Além disso tudo, também é fazer essa aproximação, né? A minha preocupação sempre foi essa, porque os advogados nunca tiveram um contato mais próximo com os conselheiros, salvo aqueles que frequentam mais os congressos de advogados, ou às vezes mais dentro do eixo Rio-São Paulo, ou algo assim, né? Na verdade, a quantidade de conselheiros que a gente possui em todo o Brasil, realmente, assim, precisamos conversar, precisamos entender como as coisas funcionam, e tem sido muito legal, realmente, tanto do ponto de vista da advocacia, que eu tenho notado que está gostando bastante, e eu, como advogado, está sendo realmente muito bom, mas também tenho notado por parte dos conselheiros também uma receptividade muito legal, bem como a senhora referiu, né, assim, de realmente poderem contar um pouco da sua rotina, um pouco como as coisas acontecem. Então tem sido muito bom. Eu particularmente não conheço Porto Velho, né, mas tenho muita vontade de conhecer. Viu? O ano passado o ano retrasado eu tive a oportunidade de conhecer Macapá, estive na região norte e conheço um pouco da história de Porto Velho, porque tenho uma curiosidade enorme com relação à famosa estrada de ferro É, Madeira-Mamoré, que então, liga Porto Velho à Bolívia, né? então, desde já faço convite, viu, doutor? Para vir comer um tambaqui, passear pelo Madeira, conhecer a nossa história. É um estado muito rico e muito acolhedor também. Então, já faço o convite, quando quiser vir, estamos à disposição. E também já deixo de antemão também à disposição os nossos trabalhos aqui na 29ª Junta de Recursos. Que bacana. Como que é morar em Porto Velho? Porque Porto Velho é uma cidade grande, né? É uma capital, assim, principalmente para o padrão do norte do país, uma das maiores capitais, acredito eu. Como que é a rotina? Como que tem sido por aí nos últimos tempos, também em razão da pandemia? Né, eu vou falar da área previdenciária, né, nós estamos em home office, né, desde março, né, o TJ está com os prazos, uma hora um decreto vem e suspende, outra hora libera, e a gente fica nesse vai e volta, né, agora a gente está na fase um aqui, que é realmente bem restritiva, né, a questão da, da movimentação, né, em todos os tipos de serviços. A gente está sem leitos, inclusive, né, é realmente uma situação bem alarmante. Mas a gente segue. Essa parte com relação às lives, a parte de fazer o trabalho home office, trouxe para a gente essa oportunidade, né, de conhecer o trabalho dos outros colegas, então, assim, com relação ao trabalho em si,
eu acredito que a tecnologia está vindo para ficar. Nós, por exemplo, aqui não temos previsão de quando vamos retornar ao trabalho presencial na junta, né? E isso aproxima, né? Quem está longe também. E é isso. Está Com bem certeza, com restritivo. certeza. Aqui está bastante restritivo também. Foi uma virada de uma hora para outra. Até quarta-feira parecia estar tudo bem. E aí, quinta-feira, apresentaram os dados e a gente entrou em bandeira preta, como a gente chama aqui. E aí estamos com tudo fechado. Essa semana realmente está todo mundo em casa. Mas eu concordo, realmente essa experiência das lives assim tem servido bastante para a gente conhecer pessoas novas, estabelecer novos contatos, novas amizades, também trocar um pouco de angústias, né? E É. a gente tem visto lives de tudo que é tipo, poesia, música, as pessoas acho que estão conseguindo, né? Deixar as coisas acontecerem mais ao natural, até com a parada mesmo da pandemia, né? É uma Bacana. forma também de passar o tempo, né? E passar o tempo de uma maneira produtiva, né? Ensinando, aprendendo, trocando experiências. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria começar fazendo como tenho feito com todos os conselheiros que têm conversado comigo e perguntando um pouquinho a respeito da sua história, né, perante o conselho, né, desde quando, né, está no conselho, se ingressasses no conselho, né, pela cota patronal, pela cota dos empregados, ou é representante do governo, se a sua formação é jurídica ou não, e puder contar um pouquinho da sua biografia assim, relacionada à 29ª Junta de Recursos. Tá certo, então, doutor. Fique bem à vontade. Eu sou formada em Direito pela FARO, Faculdade de Rondônia. Sou natural aqui de Porto Velho também, inclusive sou rondoniense, né? Minhoca, como dizem por aqui. Formei na FARO, Faculdade de Rondônia, em Direito. Atuo como advogada na área civil e processo civil, né? Eu sou pós-graduada pela Faculdade Católica também de Rondônia. Entrei no conselho em agosto de 2017, já estou indo aí para quase 4 anos de junta. Sou conselheira representante dos trabalhadores e agora resolvi também me especializar na área previdenciária, porque o trabalho pede, né? Estou fazendo pós-graduação pela PGE, né? Com o convênio da Faculdade Metropolitana de São Paulo. E Que legal. basicamente isso, preciso realmente. A minha história no CRPS, digamos que eu caí assim de paraquedas. Eu sempre costumo dizer que eu fui realmente pela situação de ter uma renda extra, de ter um fixo, porque realmente ele te dá essa oportunidade e essa opção de você fazer o seu horário também, assim como nós advogados fazemos nossos horários, nós conselheiros também conseguimos, né? Trabalhar, digamos que por conta própria, a gente só tem os dias de sessão para estar disponível na junta. E entrei assim de paraquedas. Hoje eu gosto, inclusive realmente pretendo me especializar na área. E, e é isso, basicamente a minha formação é essa. Sou membro também agora, acabei de ser nomeada no final do ano passado na comissão da minha seccional, porque eu também acho que como eu estou nessa parte previdenciária pelo conselho, mas que sou advogada, embora não seja impedida de atuar, a gente sempre tem que estar atenta a essas questões tanto da área de advocacia como dos segurados, e aí eu entrei para a comissão a convite do vice-presidente, né, que é meu amigo, doutor Raduan, inclusive ele está aí, quero mandar um abraço. Que E legal. aí faço essas atividades por aqui, né? A gente praticamente não tem muito horário fixo, mas a gente vai se adaptando de acordo com o que a função requer. Te importa de contar um pouquinho como é que foi essa chegada de paraquedas no conselho? Eu acho que é interessante, porque existe muito desconhecimento realmente assim no ingresso no conselho. Eu tenho visto muitos advogados interessados, né? Agora se fala na abertura de novas, né, de publicação de um novo edital. Então, o que seria o de paraquedas? É de paraquedas assim, porque eu não tinha muito conhecimento na área previdenciária, né? E até então, em 2017, não tinha toda essa estrutura que o doutor Marcelo Bossi, que é o nosso presidente atual, vem trazendo essas questões de melhorias, de cursos, agora tem escola do CRPS. Na época não tinha, né?
Então você tinha realmente que pegar ali o livro, pegar a lei previdenciária e, juntamente com os colegas mais antigos, tentar aprender, tentar elaborar os seus modelos para realmente você conseguir fazer o seu trabalho. E eu confesso que até hoje, né, eu costumo até brincar, de quando eu estava começando a entender, aí veio a reforma e estudar tudo de novo. Mas hoje eu já estou mais adaptada e é uma área que realmente me dá muito orgulho, né, de representar a classe dos trabalhadores, né, que é a classe que eu defendo, né, juntamente com os demais colegas, são do governo e da empresa. Mas eu costumo dizer assim, né, que realmente não tinha nada a ver com o mundo previdenciário. Antes de entrar para o conselho, eu tinha feito uma ou duas ações. Assim. Eu atuava em penal, depois eu fiz especialização em civil e vim para o processo civil e aqui fiquei. Então, realmente, eu descer de paraquedas aqui. Que bacana, mas uma experiência e tanto, né? Porque na área previdenciária a gente nunca sabe tudo, sempre sabe muito pouco, sempre precisa estar estudando, né? Sempre precisa estar reolhando as matérias, e com as mudanças, então, nem se fala, né? Eu estava olhando aqui no site do Conselho e vi que a 29ª Junta ela é presidida pelo Dr. Francisco Raimundo da Silva Neto, né? Isso. E ela não tem composição adjunta, né? É apenas uma composição. Isso, não temos composições adjuntas, né? Nós somos 4 turmas, que agora a nomenclatura é turma, né? Nós somos em 10 conselheiros, dentre eles empresa, governo e trabalhadores. E quero mandar um abraço também para o meu chefe, eu costumo dizer que ele não é um chefe, ele é um pai. E todos os meus amigos que estão aí assistindo. A Junta tem 15 anos. Que legal, tem vários fãs aí. A Junta está com 15 anos, né? E o doutor Francisco Neto é o 3º presidente, né? Já tem um tempinho, inclusive, de como presidente. E bastante tempo. Bastante tempo. Que bacana. Tem pouco tempo a Junta, realmente. Tem bem pouco tempo. Tem 15 anos, 15 anos. 15 anos. Já tem aí mais de 80 anos, né? É impressionante, né? Quando a gente conta isso, ninguém acredita, né? Parece até piada, né? Tanto tempo e um desconhecimento tão grande, um desprestígio, muitas vezes, com relação ao acesso ao poder judiciário, né? E a não utilização, e, por outro lado, a sobreutilização do judiciário, né? Mas parece que agora as contingências do momento estão nos levando obrigatoriamente a conhecer o Conselho. E aí nós estamos descobrindo que primeiro que o Conselho não é o INSS, né? Essa é a primeira descoberta de quem ingressa no estudo da instância recursal administrativa. E depois é que o Conselho é muito bem organizado, muito bem administrado, o trabalho muito bem feito, porém tem características diferentes, né, dos tribunais judiciais, apenas isso, né? É um tribunal administrativo, né? Mas tem sido um aprendizado constante. A ideia que o nosso presidente hoje veste a camisa é exatamente essa, se desvincular a gente do INSS, né? Mostrar para a sociedade, para o público em geral, que nós não somos uma extensão do INSS, que realmente nós somos o Tribunal Administrativo e fazemos todo um trabalho que é voltado a fiscalizar a parte dos indeferimentos, verificar realmente fazer com que se cumpra a lei previdenciária, né? De uma maneira mais minuciosamente analisada, né? E todo mundo, todos os conselheiros, né, a nível de Brasil, né, que nós somos 29 juntos, também estão empenhados nesse sentido, de mostrar realmente o CRPS para a sociedade de uma maneira que seja o quê? Que ele seja a esperança do segurado. O segurado foi lá, o beneficiário indeferiu o benefício. Opa, peraí, eu não tenho só a via judicial para requerer o meu direito, eu posso tentar pela via administrativa, tem um tribunal que realmente tem conselheiros sérios, que tem operadores do direito, que fazem cumprir, que dão direito a quem tem direito, e a ideia realmente é essa, é mostrar o conselho como uma segunda via, né, de esperança para o segurado fazer jus ao seu direito. Com certeza, com certeza. E não sabemos daqui para frente, né, porque o nosso modelo jurisdicional está sendo colocado
literalmente à prova, né, nos últimos anos e possam haver alterações. Não que eu esteja me referindo a uma alteração que passe a ser obrigatório o esgotamento da via administrativa, eu não acredito nisso, até porque o texto constitucional não iria permitir. Agora, a gente tem visto, né, um esforço, um olhar, até mesmo por parte do governo, porque o governo também custou muito a enxergar o Conselho. Né? Eu lembro, enquanto dirigente de OAB e também trabalho que fiz no IBDP, o Instituto Brasileiro, quando fui vice-presidente, e antes também, reuniões em Brasília com representantes da Casa Civil, por exemplo, e que desconheciam por completo essa situação que a gente vive no nosso modelo jurisdicional, né? Quer dizer, uma sobreutilização do poder judiciário e, por outro lado, assim, pouca utilização, principalmente nas causas em que estão representadas por advogados, né? O Conselho ainda julgando muitos recursos da cidadania, da população como um todo, né? Então, exatamente, a gente vive um momento, sim, de muitas reflexões, né? Mas deixa eu trazer o nosso assunto. Aliás, quero lhe dizer que considero um assunto difícil. Sempre que vou tratar sobre pensão por morte, assim, em sala de aula ou em transmissões, preciso retomar o estudo, porque a pensão sempre nos coloca, assim, numa condição de entender tantas regras, né, tantas mudanças. E fiquei muito contente com esse tema, porque eu acho que pouco se conhece sobre a pensão no Conselho, por parte dos advogados, né, eu me refiro. Queria lhe fazer uma primeira pergunta, assim, o que mais a senhora encontra no Conselho hoje? O que mais chega para julgamento? Porque a pensão é uma área, né, multifacetária, ela envolve união estável, ela envolve deficiência, ela envolve invalidez, ela envolve dependência econômica, ela envolve qualidade de segurado, ela envolve uma série de questões. O que mais chega em matéria de pensão para julgamentos na 29ª junta? Bom, na verdade, isso aí não é só um mal seu, não, doutor, essa questão de não pensar muito na pensão. Ninguém pensa, né? Se você for analisar, ninguém quer pensar no futuro. Verdade. Realmente, a gente só se depara numa situação de requerer uma pensão quando ocorre o óbito do ente querido, infelizmente, né? E a pensão, o Instituto da Pensão Previdenciária, ela realmente foi um dos benefícios que mais sofreram, né, com as alterações da reforma. Digo isso à parte, o que mais que a gente chega para a gente com relação a recursos é a falta de comprovação de dependência, né? Porque a gente sabe que o artigo 16 discrimina um rol de dependentes, né, que são divididos ali em primeira, segunda, terceira classe. Geralmente a gente chega mais à primeira classe, que seria o quê? O cônjuge, companheiro ou companheira, né? E o próprio artigo diz que essa dependência econômica, ela é presumida, né? Mas aí é que tá. Quando se trata da união estável, esse é um tema que eu realmente sugeri, porque além de estar em evidência, infelizmente, por conta da pandemia, vai chover de recursos com relação a essa situação, né, de falecimento. Ocorreu muitos falecimentos, inclusive, já estou até recebendo alguns, né, alguns recursos nesse sentido. A questão maior é a comprovação de dependência, né, de união estável, porque o artigo lá fala que ela é presumida, né? O artigo 16 da lei, do decreto, fala o rol de dependentes e vem dizendo que a pensão é devida para o cônjuge ou companheiro ou companheira. Essa dependência é presumida, mas quando chega para a gente os indeferimentos, vem por quê? Vem porque a união estável não foi comprovada. E aí é onde a gente se depara, né? Com muitas injustiças no sentido de que a questão da união estável quando você vem requerer o benefício, para que se comprove essa união, o INSS elenca o rol de documentos que está lá no artigo 22 do decreto, no inciso 3º, e eu sempre deixo de antemão, já que esse rol de documentos ele é meramente exemplificativo, ele não é taxativo, mas, na maioria das vezes, o INSS, né,
tem como taxativo e acaba indeferindo. As questões, quando vêm para o Conselho, e eu vou falar aqui da 29ª Junta, a gente tem um olhar tênue com relação a essa condição. A gente faz uma análise totalmente dos documentos, a gente verifica realmente, às vezes é um documento ou dois que a beneficiária, o companheiro, a companheira requer e pede para que seja analisado perante o INSS e acaba não sendo reconhecido o seu direito. Quando chega para a gente, eu pelo menos tenho esse olhar tênue, por quê? Porque geralmente a parte é hipossuficiente, né? Ela já está ali porque o provedor já não está mais e ela precisa se manter, né? E o que acontece? Eu analiso certinho, né, todas essas questões do rol do artigo 22. Em muitos casos, a gente realmente não tem como, pela falta de comprovação perante documentos mesmo, né? Geralmente, o que a beneficiária tem, a companheira, geralmente tem a certidão de nascimento ou comprovação de mesmo endereço. Se você for analisar por um critério de pensão de menor valor, a maioria dos companheiros e companheira não vai ter os demais documentos que o rol do artigo 23 solicita, como, por exemplo, declaração de imposto de renda. Quem recebe um salário mínimo não vai ter como declarar. Declarações testamentárias, a procuração, essas questões de conta conjunta, a classe menos saúde favorecida, ela não vai conseguir comprovar. Então, assim, eu sempre me prevaleço, né, do inciso 17. Né? Eu sempre me prevaleço. Por quê? Porque lá ele fala que são quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a se comprovar. Ou seja, se a companheira juntou lá comprovante de mesmo endereço, certidão de nascimento. Mas eu não tenho ficha de tratamento, escritura de compra e venda de imóvel, eu não tenho ficha de registro de empregado, porque o empregador não me forneceu aquele documento, mas eu coloquei lá, ela colocou lá, fotos, rede social, contrato de aluguel, recibos de aluguéis, rede social, que hoje em dia, né, o próprio judiciário usa, né, em outros processos para comprovar, digamos, pensão alimentícia, quando você quer pedir, vai lá, busca na rede social, vê a qualidade de vida que a pessoa leva. Por que eu não posso, por analogia, analisar de acordo com o inciso 17? Então, assim, já tive vários casos que o INSS indeferiu por um ou dois documentos, né? E a companheira não conseguiu comprovar os 3 documentos, mas quando eu vou analisar o processo em si, tem 1000 documentos que me convencem que aquela companheira ou aquele companheiro realmente viveu em união estável e realmente faz jus ao seu direito, né? Então, por que eu vou retardar um direito que lá na justiça ela vai ser deferido, né? E Claro, além claro. desses documentos, tem a questão também da própria JA, né? Que você pode pedir, né? Eu ia lhe perguntar, eu ia lhe fazer uma pergunta exatamente nesse ponto, uma angústia pessoal minha, que eu sempre trago, e a resposta na teoria eu sei, mas na prática, às vezes, altera bastante, porque o artigo 22 do decreto, né, que está lá reproduzido também no acho que é 135 da IN 77. O 135, exatamente. Isso. Na verdade, ficou agora, né, revogado no que se refere à prova documental, porque o texto do decreto exige 2 documentos, e o texto da IN exige 3, que era a redação antiga, né? Qual é a minha pergunta? O que a gente nota? Não raras vezes a gente encaminha um pedido de pensão no INSS e a prova documental é suficiente para o reconhecimento. Mas a gente nota que na agência existe uma cultura de que sempre se precisa processar a justificação administrativa. Me parece, pela leitura do decreto, que não foi essa a intenção do legislador, porque ele deixa claro, a prova documental ela é plena.
Se você apresentar 2 documentos desse rol, ou, por que não, invocar, né, o inciso 17, né, que traz a possibilidade de utilização de outros documentos contemporâneos, né, cumpridos todos os requisitos que os documentos devem cumprir na área de previdência, ser possível conceder sem a JA. Eu lhe pergunto, com recurso administrativo, pela experiência aí da 29ª Junta de Recursos, o conselheiro pode deferir, pode dar provimento ao recurso apenas com a prova documental. Sim, sim. Sim, eu tenho até um caso interessante nessa questão de JA, é uma situação bem interessante mesmo, que é aquele famoso caso, a segurada recebe um LOAS, né, e depois, separada de fato, né, começa a receber um LOAS, depois restabelece a vida conjugal, o companheiro falece e ela vem requerer a pensão. Interessante isso, e eu gostaria aqui também de frisar a diferença que é segurado, o beneficiário, está amparado por um advogado. Porque essa questão de prova de união estável, ela faz toda a diferença. Quando se tem um advogado no recurso. Essa situação é interessante porque o que acontece? Ela requereu a pensão, era uma senhorinha, né, tinha uns 80 anos, eu acredito que realmente não viria ao INSS solicitar pensão se não tivesse ali retornado ao vínculo conjugal, e ela só tinha uma prova, né? Só tinha a comprovação de mesmo domicílio. Né? E juntou vários documentos, intercalados os períodos, e a advogada pediu sustentação oral, né? Só tinha um documento, e eu sempre falo que a gente analisa minuciosamente, tendo sempre uma visão para que se faça a justiça social, porque o beneficiário em si ele já é hipossuficiente, ele já não tem a renda do provedor. E eu já estava com o voto pronto para negar o benefício, exatamente porque ali na própria instrução processual eu não consegui realmente me convencer de que ela tinha restabelecido o vínculo. E a advogada veio, fez a sustentação oral e pediu a diferença também que a gente tem no processo administrativo para o judicial. Né? No judicial, o nosso prazo preclui, né, para a produção de prova, para juntar documentos. Né? Na parte administrativa, não. O segurado ou o advogado ele pode juntar documentos, mesmo na fase recursal, e inclusive trazer novos documentos, como foi o caso dessa advogada. Ela trouxe mais uma prova, mesmo assim. Porque ela, doutora, eu quero a justificação administrativa. E a gente analisou a minha composição. Não, realmente. E deferimos ali a justificação administrativa para que fosse ouvida a testemunha. Para o quê? Para comprovar o vínculo conjugal, né? Pós-separação de fato, né? E assim, é muito interessante essa questão do direito administrativo previdenciário na fase recursal, exatamente por isso. Não só quando vem com o advogado, mas realmente quando a gente olha e vê que tem pedido, ou que tem indícios de que um documento possa levar ao convencimento de que poderia haver ali uma união estável, a gente pode fazer, seja por diligência preliminar, eu requeiro. E é isso, assim, eu acredito assim que a questão da justificação administrativa é importante e a lei veio trazer essa questão, né? Alterou de 3 para 2. Com um documento, você já pode requerer para fazer valer aí essa condição de dependente. Perfeito. Mas bacana essa questão do conjunto probatório, né? Bacana já termos começado por esse ponto, porque demonstra realmente aqui uma diferença entre o Conselho e o INSS. Né? O INSS tem, né, aquela ideia do cumprimento do princípio da legalidade estrita, então, obviamente, que é muito mais difícil, apesar de que há autorização para o INSS avaliar outros documentos, sim, conforme referimos aqui, mas é como a Débora comenta, né, algumas juntas ainda são resistentes. E o Arthur pergunta, né, se fotografias servem como prova da união estável. Eu acredito que essa resposta já tenha sido dada a partir do momento que a senhora referiu que
estão valorando, inclusive, perfis, né, de Instagram, Facebook. Claro que dentro de um contexto, a gente sabe disso, evidentemente, dentro de um contexto probatório, dentro de um conjunto probatório. Eu acho isso fantástico, porque realmente, no âmbito administrativo, se formou uma cultura imprópria que talvez a gente nunca vai conseguir se libertar, quando eu falo administrativo no INSS, de que realmente eu não posso comprovar direitos previdenciários com prova documental. Tudo precisa de uma justificação administrativa. E a gente sabe que, por exemplo, benefícios rurais é possível comprovar o segurado especial só com prova documental. A gente sabe que união estável é possível comprovar só com prova documental. Dependência econômica é possível comprovar só com prova documental. Filiação previdenciária é possível. Mas aí reside na minha opinião, assim, um dos pontos mais importantes, porque é justamente esse aspecto, talvez, um dos aspectos que tenha mais colaborado para a sobreutilização do Poder Judiciário. Porque aí o Judiciário passou a fazer o quê com o tempo? Ele também passou a entender que união estável e dependência econômica precisa de audiência de instrução. Então a gente chega perante o juiz e mostra que a gente tem os dois documentos, tem a conta bancária conjunta, redondinha, datada, tudo como é exigido, e tem o filho havido em comum, mesmo assim o judiciário exige a prova testemunhal. E aí, não raras vezes, a gente está no ambiente do Juizado Especial Federal, essa prova testemunhal é colhida com um conciliador, e ela já é feita de uma forma muito restritiva, não raras vezes, porque a pensão tem sempre esse rótulo da fraude. E aí, não raras vezes, são perguntas inquisitórias que atrapalham a instrução do processo, e aí o advogado perde o processo judicial. E aí ele se vê numa condição horrível, porque ele não explorou suficientemente a via administrativa, ele foi para a via judicial, transitou em julgado, coisa julgada material, e aí ele fica perdido, né? Muito importante a gente saber que o Conselho está antenado na prova documental, quer dizer, sendo possível o reconhecimento tanto da união estável quanto da dependência econômica com a prova documental, pelo que eu pude perceber, esse vai ser o entendimento via de regra, né? Eu até vi, acho que a Débora passando aqui, ela falando que juntou em ordem cronológica foto do Facebook. Tive um caso em São Paulo que foi mais ou menos assim. Então, assim, ela tinha um documento do rol do artigo 22, na verdade, eles sempre vêm com dois documentos. Agora que a lei mudou, né? Tá, talvez o entendimento do INSS também mude para indeferimento dessas questões, mas assim, na época, né, geralmente vem um ou dois e indefere. Nessa situação de um caso de São Paulo, ela fez exatamente isso, ela trouxe uma ordem cronológica dos aniversários dos filhos, trouxe encargos domésticos, trouxe cartas de amor. Então, assim, tinha todo um conjunto probatório que me convenceu, né? E já que a lei me permite essa discricionariedade, né? Me dá essa liberdade, lógico que é amparado na lei e no decreto, né? Que nós somos vinculados a ele. Mas já que eu tenho essa liberdade lá no inciso 17, por que eu vou indeferir? Se o conjunto probatório ali está me convencendo que a senhora de 60, 70 anos, ela veio pedir pensão, não foi porque ela quer fraude, é isso, não. É porque realmente ela conviveu ali 20, 30 anos. E eu só estou o quê? Adiantando o direito. Eu não posso me valer disso, porque ela já teve um ano no INSS. Então, quando ela vem para o conselho, ela quer o quê? No mínimo que o processo dela seja analisado de uma maneira mais imparcial e de uma maneira mais sensível a isso. O meu colega aqui da classe das empresas, ele costuma dizer, lá vem a Rússia, advogado das viúvas. Mas a questão é exatamente essa. A nossa função social no Conselho é fazer valer o direito de segurado de seus dependentes. Se você simplesmente achar que é só mais uma produtividade de processo que você vai receber e não analisar da forma que realmente o caso requer, o nosso próprio trabalho vai ser desvalorizado. A gente vai dizer, não vou recorrer porque é uma extensão do INSS. E não é, gente. Não é. São realmente profissionais sérios, colegas sérios que realmente buscam ali fazer a justiça social no dia a dia do segurado e dos beneficiários. Que legal. Parabéns. Parabéns.
Parabéns mesmo, eu acho que é muito bom a gente mostrar isso, né? E a gente sabe que funciona assim. Quem tem um contato com o conselho vê realmente o alto nível das decisões e da forma como os conselheiros trabalham. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta com relação à pensão. Obviamente que nós não vamos conseguir esgotar a pensão por morte aqui hoje, porque são muitos temas, né? Mas eu tenho uma curiosidade. A discussão sobre a data de cessação da pensão por morte. Né? A gente sabe que as reformas, né, infraconstitucionais dos últimos anos alteraram o benefício de pensão por morte, ele passa a ter, em alguns casos, a duração de 4 meses, né, o que pode ser estendido, né, caso se comprove 18 contribuições antes do óbito, união estável por 2 anos, né, até o óbito, ou até mesmo a condição de deficiência e invalidez. E eu imagino que essa situação seja uma situação que gere muita concessão de benefício indevida, né, equivocada, porque o cidadão hipossuficiente que postula uma pensão, não raras vezes nem leva a prova da união estável, se for uma união estável, né, ou se leva a prova, não tem nem noção muito o que está sendo analisado naquela prova. E ele recebe o benefício por 4 meses, e no 4º, 5º mês ele vai receber no banco e não tem mais o dinheiro para ele lá. Aí ele procura um advogado ou uma assessoria ou recorre no conselho. Essas questões envolvendo, né, a comprovação dessas 18 contribuições, que não são uma carência, ou dessa união estável de 2 anos, ou até mesmo a deficiência e a invalidez, elas têm chegado à 29ª junta? Olha, aqui particularmente não recebi nenhum caso, recebi 2 casos, mas foi com relação a 18 contribuições, né? Isso aí foi logo que entrou em vigor a Lei 13.135, né, de 2015, que houve toda aquela alteração, né, com relação à duração das pensões. Recebi um caso apenas, que realmente ele não tinha como, né, ele só contribuiu, salvo engano, 13 contribuições, então realmente não tinha como ser mais que 4 meses. Um outro caso interessante, que eu não me recordo muito, mas era a situação da não comprovação da união estável por mais de 2 anos. Né? Aconteceu essa mesma situação, chegou no banco, não sabia que só tinha 4 meses, e veio na fase recursal ela dizendo que não foram só 2 anos, que ela tinha toda uma história de convivência há mais de 13 anos na época. Só que, como eu falei, quando o processo vem instruído, a gente realmente faz valer o direito. Quando não vem, infelizmente, a gente não pode ir contra a lei, contra o decreto. Mas foram só 2 casos, doutor, que eu tive nessa situação ali, com relação às 18 contribuições e o casamento ou a união estável antes dos 2 anos do óbito. Sim, com a intenção na verdade, de fazer uma... Já não é uma revisão, né? Porque até no administrativo pode entrar com revisão, pela cessação. Na verdade, não é uma revisão do ato de concessão, né, por 4 meses, e, na verdade, pela não concessão do melhor benefício, né, quer dizer, o servidor não analisou bem ou o período contributivo, ou a união estável, ou a questão da deficiência e invalidez, e aí levar a matéria para ser discutida no conselho. Importante a gente saber, eu tenho certeza que muitas questões envolvendo a pensão não chegam, né? Não chego. Eu, por exemplo, de deficiente, o inválido, nunca tive nenhum caso. Nunca teve um recurso, uma curiosidade, um recurso postulando o retorno dos autos para o INSS para fazer a avaliação biopsicossocial de um deficiente, por exemplo, para garantir pensão após 21 anos? Não, nunca tive. Eu também eu sou nova no conselho, né? Vou fazer 4 Não, anos. Mas eu fiz a pergunta já esperando a resposta, porque eu imaginei, né? Porque a gente sabe que essas questões, elas não estão ocorrendo nem na via judicial ainda, com muita força. São questões realmente muito novas. E no conselho, pelo fato dos advogados não estarem utilizando ainda tanto, evidentemente que é uma questão que ainda vai levar algum tempo, mas é plenamente possível, né? O não reconhecimento da manutenção do benefício após os 21 anos, existindo uma condição de deficiência e não de invalidez, a lei determina que a avaliação seja biopsicossocial, pelo sistema aquele
da aposentadoria do deficiente, né? Exatamente. Estou até aguardando, porque é um tema novo, né? E com a reforma veio toda essa mudança com relação a- ao recebimento, à duração, né? Para a pessoa com deficiência ou inválida, né? Que aí, nos casos, são 100%, ou até quando durar a deficiência, enfim. Estou aguardando, quem sabe não vem aí, Olha aí, ó, posso tô fazer. provocando, tô perguntando para Estou provocar os aguardando. colegas. Que eu quero realmente mudar um pouquinho dessa questão de comprovação de um estado, porque a própria reforma já veio aí, já trazendo no artigo 22, né, que no mínimo os dois documentos, né, então acho que o próprio INSS já vai se atentar esses documentos. Excelente. Eu estava pesquisando também aqui no site do Conselho os enunciados, né? Estou me acostumando cada vez mais a partir deles, né? E tenho trazido isso nas lives por força do que tenho aprendido com vocês, com todos os conselheiros que tenho conversado aqui, né? Começar sempre fazendo uma pesquisa nos enunciados que foram renovados em 2019, né? Então, muito autoexplicativos, e constatei que nos enunciados do CRPS, temos apenas um enunciado versando sobre pensão por morte, que é o enunciado 4, né? Eu ia trazer ele, inclusive trouxe aqui, coloquei. Ah, que legal. Não, eu queria só respaldar algumas questões contigo, assim, porque essa nova forma de apresentação dos enunciados ficou ótima, porque dentro de um enunciado tem 10 enunciados, né? Porque no fim traz muitas informações. Então eu vejo que a primeira informação que o enunciado 4 traz é que a comprovação da união estável e dependência econômica, né, só produz efeitos baseados em início de prova documental. Nós já sabemos disso. Não é possível, né, a comprovação da união estável e dependência econômica apenas com justificação administrativa, né? Aqui também informa, né, que a dependência econômica pode ser parcial, ela não precisa ser total, né? Então, um irmão que está postulando a pensão, ou um pai e uma mãe que está postulando a pensão do filho, né? Ou um enteado, um menor tutelado, né, que precisa comprovar a dependência econômica, não precisa ser aquela prova de que dependia unicamente daquela pessoa. Não sei se esse tipo de situação costuma chegar ao conselho da dependência parcial. Não chegou ainda. Eu já peguei casos de mãe, né? Alguns a gente concedeu, porque realmente veio, trouxe ali a prova da dependência econômica, né? E que eu lembre só foi nesse sentido mesmo de mãe Sim, requerendo, não de ser ter, postulado de ser postular. pela segunda Pode, classe, né? isso. Depois o enunciado 4 vem e diz que o recebimento de ajuda econômico-financeira, sob qualquer forma, eu acho isso muito importante, ficou muito claro, né? Ainda que superveniente, poderá caracterizar a dependência econômica parcial, observado o contexto, sempre, né? Depois ele fala que a habilitação tardia não vai gerar efeitos desde o óbito, mas desde a data de entrada do requerimento, né? Isso, Ele a deixa própria lei claro. também já deixa clara essa questão, né, do prazo para requerimento ali. O nosso enunciado ele só veio ratificar realmente o que dispõe lá no decreto. Exatamente, exatamente. Mas é bom que Depois se ele. tenha, porque a gente também usa, né? Nós não somos vinculados às normas do INSS, então nós temos também que ter os nossos próprios enunciados para fundamentar melhor as nossas decisões, né? Sem dúvida, a prova disso é esse enunciado 4, porque ele traz assim questões que não estão previstas na IN, né? Exatamente. E ele deixa mais claro, depois no inciso 4 do enunciado 4, ele diz que é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado, que apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos. Algo que nós já temos no Poder Judiciário, né, há muito tempo entendimento, possível de ser exercido no Conselho também, né? Sim. E depois, é isso, depois ele traz uma questão do período anterior ao texto constitucional. Mas então, o único enunciado que a gente tem sobre o assunto enunciado 4, eu acho importante a gente deixar esse destaque, né? A Débora faz uma pergunta, doutora Rucilene, que eu gostaria muito de lhe fazer, né? E sempre tranquilo se não houver uma resposta pronta, porque é uma questão, as questões vão surgindo, né? E a gente na verdade, tem que. Sim, também, e com toda essa mudança, assim, realmente está bem. É muita informação. Eu estou até vendo agora aqui o tempo, a gente vai ficar
devendo bastante coisa ainda. Não, mas não tem problema, está sendo muito bom. Aquilo que eu lhe referi no início, esse contato nosso é impressionante, está ajudando muito, tenho certeza, a todos que estão participando. Mas a Débora faz uma pergunta que tem acontecido muito nos últimos anos, né? O cidadão ingressa com ação na justiça, após o indeferimento do INSS, para postular essa união estável que eu referi agora há pouco. E vai lá para o Juizado Especial Federal e, por um problema, não consegue comprovar, perde o processo, transita em julgado. Se esse cidadão for ao INSS novamente, fizer uma revisão administrativa, apresentando as provas novamente, e essa revisão for indeferida, e ele recorrer ao conselho dessa decisão da revisão administrativa, o conselho tende a analisar o caso, mesmo já tendo sido julgado no judiciário? Não sei se já vistes algo parecido, ou se já pensaste sobre o assunto. Eu realmente nunca me deparei numa situação assim, mas assim, doutor Alexandre, eu acredito que se fez coisa julgada lá na justiça, né, na parte administrativa realmente não teria como, né. Agora sim, nada impede de que ela traga novos elementos, né, e possa entrar novamente, né, pela questão da justiça. Eu realmente vou ficar devendo, viu, Débora? Porque eu nunca Mas tá ótimo, mas tá ótimo, tá ótimo. Eu vou ficar devendo. Imagina, mas tá ótimo. Eu acho também, eu penso assim também. Eu acredito, né? Eu que acho se fez que coisa julgada na esfera judicial, a própria esfera administrativa não tem como, né? Não tem como. Porque a nossa jurisdição é una, né? E cabe ao judiciário dar a última palavra, né? Agora, se tiver novas provas, novos documentos, acredito que seja possível promover uma revisão administrativa, é possível, claro. Os efeitos financeiros vão ficar restritos à apresentação dos novos elementos, mas uma vez indeferido, obviamente que é possível chegar ao conselho, porque tem previsão de recurso ordinário para as juntas de decisão de revisão, mas aí é um outro contexto, né? Bem diferente. É um outro contexto, como você falou também, nada impede que entre, né? E que o INSS indefira e siga aí o rito da fase recursal até a nossa última instância, né? Que são as câmaras. Tá ótimo. Eu queria lhe fazer uma última pergunta, já que o nosso tempo está terminando. Né? Por um acaso, chega na 29ª Junta de Recursos, costuma chegar recursos ordinários oriundos de cessações de pensões por morte em face do pente fino, em que o recorrente postula a incidência da decadência em desfavor do INSS por não haver prova da má-fé? Imagino que não. Também é uma matéria nova. É porque essa questão do pente fino veio agora, né? Sim, é mais recente, né? Tá bem recente, então não chegou esses recursos pra gente ainda. Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu vi que a Camila aqui colocou, isso acontece com pedido de averbação especial também. Teria que ter como reanalisar administrativamente. Mas é complicado se a gente permite o retorno com as mesmas provas, por causa do nosso modelo de jurisdição, né, que cabe ao judiciário dar a última palavra. Mas a prática hoje, se a gente apresentar provas novas, a gente tem visto assim, uma boa vontade por parte do INSS e até do Conselho. Eu tenho visto, pelo menos nos meus casos, de reanalisar a questão, porque o INSS respeita o princípio da verdade real, né? Ele vai sempre buscar os fatos com base naquilo que está sendo apresentado. Está excelente. Eu queria ver só se não temos mais nenhuma pergunta mais específica, né, aqui. O Ralph pergunta sobre a jurisprudência administrativa. Nós não temos ainda, né, a disponibilização das ementas, só mesmo pelos inventários e principalmente as resoluções, né, do Conselho Pleno. E mesmo assim tem poucas resoluções do Conselho Pleno sobre pensão. Basicamente versam sobre união estável, discussão das provas, e tem muitas resoluções sobre essa matéria da decadência, né, da má-fé. Eu fiz uma pesquisa hoje à tarde, né, para me preparar aqui para nossa live. Deixa eu só verificar aqui. O Délio pergunta que está gostando, né? O Délio, que é ex-servidor, doutora Rocilene, do INSS. Mora em Governador Valadares, né? Hoje é advogado só. Que bom. Ele está gostando das falas, no sentido de valorizar as provas,
da defesa do hipossuficiente e também a valorização do trabalho da advocacia. Foi perfeito, doutora Rucilene, eu quero te agradecer. Até é que eu atuo como advogada e eu também já estive do outro. Na verdade, eu estou do outro lado, porque eu atuo na área civil, né? Então, assim, eu sempre falo assim, foi indeferida, eu procuro um advogado, procuro um colega que atua, nós somos impedidos, mas assim, faz toda a diferença e colegas que estão me assistindo, peçam sustentação oral, faz toda a diferença, assim, às vezes você chega, não tem isso, mas ali na sustentação oral você muda, consegue desenvolver outras instruções, outros fatos, outros elementos que não estavam, junta mais documentos. Então, assim, faz toda a diferença a sustentação oral no processo administrativo também. Que legal. Todos os conselheiros, eu já conversei com quase uma dezena aqui, todos referem a mesma coisa com relação à sustentação oral. Tem sido bem pertinente isso para a gente ir moldando a nossa atuação, organizando o escritório, e se adaptando à rotina administrativa recursal, né? Mas eu quero te agradecer, mais uma vez, foi muito bom conversar contigo, foi muito bom, dicas valorosas foram trazidas aqui, com relação principalmente à União Estável, e também com relação à 29ª Junta de Recursos. A gente sabe que a distribuição é aleatória, não raramente eu posso ter um processo aqui de Porto Alegre que seja julgado por vocês. É importante saber a composição, um pouquinho da história da junta. Doutora Rucilene, obrigado. Queria te passar a palavra para a tua manifestação final e me coloco sempre à disposição. Que precisar aqui no Rio Grande do Sul, pode sempre contar conosco aqui. Primeiramente, eu quero te agradecer a oportunidade. Eu havia te falado que eu já tinha recebido outros convites para vir falar sobre um pouquinho do meu trabalho. O pessoal aqui da minha própria seccional já tinham convidado para uma live e eu nunca fui de aceitar. Eu sou extremamente tímida, acho que você deve estar notando até pela minha fisionomia, que eu estou vermelha. Eu sou extremamente tímida, eu sempre gostei de trabalhar ali, o notebook, sempre fui ali dos fatos, do papel, eu nunca fui de expor o pouquinho do que eu sei. E eu espero, assim, ter contribuído para esse projeto que você tomou à frente aí para mostrar o nosso trabalho, para fazer essa aproximação, conselheiro, advogado, beneficiário, sociedade em geral. E eu só tenho que agradecer a oportunidade. Eu fiquei muito feliz. A gente tinha tido vários tópicos, infelizmente eu falei, nossa, 1 hora vai ser muito, e acabou que passou assim, a gente saiu só falando dos 2 tópicos praticamente. Né? Não, mas a gente abarcou muitos temas de forma correlata, sem dúvida. Da duração, de várias outras situações, mas infelizmente o tempo é curto. Dizer que eu estou muito feliz, dizer que eu participo também do FAP, né, que é o nosso Fórum Administrativo Previdenciário, né, que foi criado ano passado pelo colega Wilson. Quero mandar um abraço para ele, inclusive, Gabriel Lacerda, lá da Bahia. E todos os meus colegas do FAP, eu vou falar rapidinho. E desde já também lhe convido para fazer parte de um debate lá no nosso fórum. A gente trata exatamente essas questões dos casos controversos. Antigamente, quando começou o fórum, era para só o nosso público-alvo era conselheiro, agora a gente abriu para advogados, para professores. E desde já eu te faço convite para vir muito e agregar obrigado. com a gente num evento. Muito obrigado. Eu agradeço muito. E foi ótimo. Essa questão contribuiu muito, essa questão de timidez ou qualquer coisa, isso não existe aqui, porque aí entra o meu papel. A intenção é realmente aproximar. Eu queria muito que a senhora estivesse aqui comigo hoje, conosco, né? Porque tem diversas pessoas assistindo, justamente porque a ideia é essa, a gente está abrindo, conhecendo. Olha que bacana, eu estou aqui em Porto Alegre, a senhora está em Porto Velho, e a gente está estabelecendo um debate muito produtivo, isso é o que mais importa, vai ficar registrado. Então, muito obrigado, tá? Obrigada a você, tá? A 29ª Junta está à disposição. Porto Velho, quando quiser vir, tenha uma amiga aqui para te apresentar, o nosso Rio, nossa história na Madeira Mamboré. Quero dizer que eu gostei muito, muito obrigada pela oportunidade. Tá ótimo. Quero agradecer a todos que participaram. Eu vou encerrar a live porque ela está terminando. Agradeço a todos também, viu, gente? Obrigada aí. Espero ter... Tá ótimo. Eu vou desligar rapidinho porque está terminando, mas deixa um abraço apertado em todos. Nos vemos terça que vem.
Tchau, doutora Rucilene. Muito Tchau, obrigado. tchau. Foi um prazer. Tchau, boa semana. Igualmente.